Irmãos, domingo retrasado nós tratamos sobre a revelação de Cristo em nós, domingo passado Cristo vivendo em nós, e hoje nós vamos analisar um pouquinho a formação de Cristo em nós. Eu creio que nós vamos pegar não apenas hoje vamos ter uma parte introdutória daquilo que vamos falar nas próximas reuniões, porque é um assunto muito extenso, formação de Cristo em nós, isso é fundamental. Então eu queria que você ficasse bem tranquilo, aquietasse o seu coração. Nós vamos agora estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Gálatas 4:19. Eu vou ler a partir do 17, para a gente pegar um pouquinho o contexto aqui. De Gálatas 4:19, é uma carta tão preciosa do apóstolo Paulo aos Gálatas e também para nós, a igreja que se reúne aqui em Sidrolândia, os irmãos que têm o privilégio de abrir as Escrituras com seus olhos abertos e meditar naquilo que Cristo é e fez. Gálatas 4, a partir do verso 17, a palavra diz assim: os que vos obsequiam. Essa palavra aqui, obsequio, ela significa que faz serviço ou favor. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, essa palavra filhos, aqui no grego, ela é teknós, meus filhos, recém-nascidos, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa palavra também no grego, formado em vós, a ideia aqui que transmite, até ser Cristo formado plenamente em vós. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, louvamos e agradecemos pela chuva que caiu esta noite, no decorrer desse dia também. Obrigado, Pai, porque veio uma chuva mansa, serôdia, ela já refrigerou um pouco o ar. Pai, como somos gratos ao Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas carícias para com os teus filhos. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma extraordinária. Obrigado porque o Senhor permite em nossas vidas, ó Pai, tantas situações e circunstâncias que, do nosso ponto de vista, parece que é tão desfavorável para nós, mas nós sabemos que por detrás dessas circunstâncias tem a Tua mão. Eu te peço, ó Pai, para que Tu nos abras os olhos, para ver a Tua mão em todas as coisas, nas coisas ruins, nas coisas boas também, porque o Senhor está envolvido em tudo que concerne aos Teus filhos. Eu sei, Pai, que Tu és um Pai de detalhe. O Senhor conhece os nossos sofrimentos, as lágrimas que muitas vezes são derramadas. O Senhor conhece muitas vezes um tempo de angústia que nós muitas vezes passamos, porque há um tempo de angústia. O Senhor sofre junto conosco, o Senhor é tão amoroso, o Senhor é o Deus de amor, e movido pelo Teu amor, o Senhor enviou este mundo a pessoa do Filho em carne, para que Ele, ó Pai, ensinasse tantas coisas para nós, cumprisse plenamente a lei e os profetas, e depois Ele foi para a cruz, consumar a obra, tirando o nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trouxe uma grande libertação para nós, Ele se revelou a nós. E agora, Pai, eu sei que o Teu desejo é formar a pessoa de Cristo em nós, que Ele cresça, que nós diminuamos. Pai Santo, abençoa, Pai, essa reflexão. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo de comunhão e partir da palavra, para que Teu Espírito, Pai, a transmita para nós de uma forma que compreendamos, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra, e aquieta o nosso coração, tira das nossas mentes todas as ansiedades e preocupações, para que essa palavra penetre, para que essa palavra frutifique a 30, 50, 100 por um,
porque ela é a tua palavra e ela não volta para ti vazia. Nós somos muito alegres e felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Somos teus, o Senhor assumiu uma responsabilidade em cuidar de nós, em nos alimentar, mas o Senhor também espera de nós uma resposta. Por isso, Pai, pelo teu Espírito, nos ajude a responder aquilo que o Senhor já tem depositado em cada um de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, como é agradável para cada um de nós estudarmos as Escrituras com liberdade, buscando nas Escrituras Sagradas algo mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o desejo do Pai sempre foi, desde Adão, irmãos, ter, para que o homem então fosse habitado pelo Senhor. Claro que o pecado entrou no mundo, mas isso também não foi um obstáculo para Deus. Ele removeu o pecado e hoje nós somos habitados pelo Senhor. Ele foi revelado a nós de uma forma tão maravilhosa, quando então nós podemos crer, como já foi dito aqui, naquela obra da cruz, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Esta é a chave que abre todas as portas das Escrituras. E hoje, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós lemos a partir de Cristo. Ou seja, nós temos que encontrar nas Escrituras Sagradas, nas suas entrelinhas, a pessoa de Cristo, porque Ele vai estar ali, sendo revelado. O Espírito Santo sempre vai chamar nossa atenção para Cristo, para vermos as belezas dele, para vermos a doçura dele, porque o Espírito Santo, irmãos, ele quer bordar em nós, é o trabalho do Espírito, todas as belezas de Cristo. Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo, todas as riquezas insondáveis que é esta pessoa. Ele é tão rico, nosso Senhor, tão rico. Às vezes quando nós falamos em riqueza, nós já imaginamos rico, assim, de bens materiais. Queridos, Ele é dono de todas as coisas, mas o Senhor, Ele é rico em sabedoria. Ele é a expressão do amor de Deus, Cristo. Que riqueza nós temos nele, Ele é o amado da nossa alma. Que bom nós temos um relacionamento com Ele. Então, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, mais o Espírito terá um prazer de formá-lo em nós. Porque quando nós o amamos, nós vamos contemplá-lo. E é nessa contemplação que o Pai vai imprimir em nós, cada vez mais, a imagem do Filho. Porque o Pai deseja ter, sim, uma família de muitos filhos, mas que sejam semelhantes ao seu Filho Jesus. Isso é muito interessante. Então, irmãos, guarde bem isso aqui. Qualquer coisa que se apresenta como cristianismo, mas que não insista na absoluta e essencial necessidade de Cristo, não é cristianismo. Então, cristianismo, a igreja de Cristo é uma igreja que se volta inteiramente para Cristo e que insiste em Cristo. Quando não há essa insistência em Cristo Jesus, não é um cristianismo adequado. É aquilo que se parece com o cristianismo, tem forma e modelo de cristianismo, mas não tem uma coisa que governa todas as coisas, não tem vida. E quando nós não temos vida de Cristo, como que o Pai vai formar a pessoa de Cristo em nós? Hoje pela manhã nós estudamos no assunto da maturidade, discernindo a verdade do engano. E nós vimos, irmãos, muitas coisas relacionadas à vida cristã, naquilo que concerne a palavra, a transmissão da palavra, aquilo que os nossos ouvidos almejam, muitas vezes, não é Cristo. Nós queremos que alguém pregue para nós aquilo que os nossos ouvidos desejam ouvir, e não o que nós precisamos ouvir. Texto interessante que nós lemos lá, Isaías 30, ele vai mostrar claramente que aquelas pessoas desejavam não aquilo que de fato fosse ruim para eles. Vocês videntes profetizam para nós coisas que agradam o nosso coração, não coisas duras, coisas incisivas que vai mexer com a gente. Isso nos deixa um pouco desconfortável.
Ninguém, irmãos, gosta de ouvir a palavra. Então, naquela época, o profeta Isaías, ele pronunciava a palavra do Senhor, as pessoas recebiam como que os pregadores estivessem os acusando eles. Mas não é que estava acusando. Aquilo que eles tinham como ruim para eles, era o bem de Deus para eles. Irmãos, quando nós nos envolvemos com a verdade do Senhor, nós vamos entender claramente que todas as coisas, de alguma maneira, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conhecem, sabem como o Pai atua, sabe aquilo que está na mente e no coração do Pai. Não só almeja aquilo, saber a vontade do Pai, mas também busca, de alguma maneira, expressar isso que está no coração do Pai, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que ter o caráter dele sendo formado em nós. O caráter dele é este processo de santificação. Quando nós nascemos de novo, Deus nos inclui neste processo de maturidade espiritual, de santificação, Por isso que Apocalipse vai dizer o seguinte: olha, o injusto continue na prática da injustiça, o imundo na sua imundícia, mas aquele que é santo continue a santificar-se. Então há um processo gradativo de progresso cristão, um crescimento. Este crescimento é conhecendo o santo, contemplando o santo. Então ele vai imprimir em nós a sua própria imagem. Porque, irmãos, ninguém de nós aqui nasceu com a imagem de Deus. Nós nascemos com o fôlego das vidas que Deus soprou. Mas no pecado, a imagem de Deus em nós foi totalmente deturpada. Aí o homem começou a gerar pessoas, homens, segundo a sua própria imagem, não a imagem dele, porque quem gera a imagem dele em nós é o Espírito Santo. Mas para isso é necessário termos uma convicção de novo nascimento, de regeneração. Então, a vida de Cristo em nós, habitando em nós, é uma operação exclusiva da pessoa do Espírito Santo no interior de todo regenerado. Nascemos de novo, e agora? O que fazer? Muitas pessoas não sabem. Quando nós então não sabemos, após o novo nascimento, quais são os processos de Deus na nossa vida, nós vamos nos frustrar, vamos viver uma vida medíocre, confessando a nossa morte e ressurreição com Cristo. Não vamos sair disto. Claro que a nossa morte com Cristo ela é fundamental. Sem a nossa morte com Cristo na cruz, não tem vida cristã. Sem a nossa ressurreição com Cristo, não tem cristianismo verdadeiro. Não vamos obter vida. Claro que aquele texto que nós confessamos aqui, ele é tão maravilhoso. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a vida cristã não se resume tão somente em Cristo vivendo em mim. Agora, Gálatas 4,19, Cristo sendo formado em mim. É Ele crescendo em mim e eu diminuindo. Então, nascemos de novo e agora? Irmãos, agora Cristo, necessariamente, Ele precisa de alguma maneira ser formado na vida de cada um de nós. E como é gostoso, irmão, saber que nós temos acima de nós o nosso cabeça, aquele que governa todas as coisas. Irmãos, e nós não estamos sozinhos. Ele vai usar tantas circunstâncias, muitas vezes em nossas vidas, para formar o caráter de Cristo em nós. E uma das coisas que Ele prometeu é que Ele sempre estaria conosco. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, quando nós nascemos de novo, tudo aquilo que acontece conosco, nós não estamos passando sozinho. Nunca se sinta um desorientado, uma desorientada, uma pessoa abandonada, uma pessoa abandonada. Ele não vai se esquecer de nós. Ele vai estar junto contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando pelo fogo, não te queimará. Você vai passar, mas não vai te queimar, porque Ele está conosco. Quando muitas vezes passamos pelo vale da sombra da morte, a orientação que nós temos da palavra é para nós não temermos mal nenhum, porque Ele está conosco.
porque tu estás comigo. Ele é aquele que vai nos consolar. Nós temos um consolo. Irmãos, pare para analisar e pare para pensar uma coisa seguinte: em qualquer circunstância dolorosa que nós venhamos a passar, ou já passamos, e se nós não aprendermos a lição, o Pai então vai fazer com que a gente passe por ela novamente, até aprendermos a lição. Não adianta nós passarmos por uma tribulação, sofrimento, por uma angústia, por muitas perdas, se nós não aprendermos uma lição. E quando nós não aprendemos uma lição, o Pai vai permitir ou criar outras circunstâncias para que então nós venhamos aprender a lição. Ele quer nos ensinar sempre algo no sofrimento. Entende? Então, quando nós então aprendemos a lição, nós vamos perceber, irmãos, que nós nunca estávamos sozinhos. Nós nunca fomos desamparados. Ele prometeu isto. Lembra de Hebreus 13:5? Ele disse assim: olha, nunca, jamais te deixarei. Jamais eu vou abandonar vocês. Então nós temos que afirmar confiantemente: se Ele é conosco, e Ele é conosco, Ele não é contra nós, Ele é por nós. Ele quer que nós cresçamos, nos tornamos homens e mulheres maduros, mas pelo operar dele na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que a salvação do pecado, Ele fez sozinho e absolutamente, não precisou da nossa ajuda. Mas na salvação da nossa alma e na formação de Cristo em nós, Ele quer fazer isso, mas junto conosco, nós respondendo a Ele. Isso é maravilhoso, né? Então, irmãos, o Pai, Ele vai de alguma maneira nos corrigir, Ele vai nos exortar, Ele vai criar circunstâncias, desertos e uma série de situações para que então a pessoa do Filho seja formada em nós. Ele vai fazer isso usando a palavra. Ele não vai fazer isso teoricamente, porque quando, irmão, surge algum tipo de sofrimento na nossa vida, qual é o nosso primeiro passo? A gente, quando está no meio de uma tribulação, a gente vai orar assim: Pai, afasta de mim isso. Pai, olha como as coisas têm sido despejadas sobre a minha vida. Pai, me livra disto. Nós não queremos isto. Nós não queremos sofrimento. Mas o Pai também não quer infringir em nós sofrimento e dor. Mas elas são necessárias, amor, porque nosso coração é muito duro. Ele tem que quebrar a nossa vontade. Ele faz isso, eu creio que o Pai sente muita dor no coração. Porque segundo lá em Lamentações, Ele diz que inflige dor a nós, mas não é do agrado dele. Ele não fica contente com isso, mas é necessário, porque filhos rebeldes igual nós, precisamos ser tratados. Então Ele vai trazer sofrimento. Irmãos, e quão fundamental é que nós venhamos a aprender o agir de Deus na nossa vida. Porque Ele nos ama, e pelo fato dele nos amar, Ele vai nos corrigir. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 6. Veja aqui, amados, que coisa interessante. Veja como este Pai amoroso, Ele cuida dos seus filhos, Ele ama, e pelo fato dele amar, Ele vai fazer com que realmente nós sejamos então aperfeiçoados pelas suas correções, né? Então diz assim, Hebreus 12, versículo 6. Olha que textos, irmãos, que muitas vezes nós não gostamos quando nós estamos passando pela correção do Senhor. Nós gostamos, né, de ter um entendimento bíblico, nós gostamos de conhecer a palavra, nós gostamos de, olha, agora eu entendo, agora eu compreendo. Mas quando o Pai então aplica a sua palavra em nós, a gente começa a retroceder. Nós não queremos a correção dele. E ele diz assim, olha, porque o Senhor corrige a quem ama. Essa palavra corrige também, a ideia aqui é o Senhor disciplina a quem ama. A palavra disciplinar significa o que, irmãos? Uma pessoa que é discipulada pelo amor de Deus, o Senhor quer que nós, nessa correção, que nós aprendamos uma lição. Essa é a ideia aqui de disciplina. Nós sempre estamos aprendendo a Cristo.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, só que ele não vai nos corrigir de uma forma teórica. Ele é muito prático, né? Ele vem até nós, ele cria circunstâncias para que então nós venhamos aprender as suas lições. Então ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está vendo? Às vezes aqui a ideia, uma correção muito dura, ele açoita. Ninguém gosta, muitas vezes, hoje em dia, está fora de moda os pais corrigir os filhos com vara na bunda, né? Porque o vizinho pode denunciar você para assistente social, sei lá, alguns órgãos aí que estão envolvidos nessa defesa de uma lei absurda que são criadas pelo sistema para então bater de frente com a palavra de Deus. Isso é terrível, né? Então, o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Todo filho de Deus, irmãos, de alguma maneira vai passar pela correção do Senhor. Ele vai bater, né? Vai bater ele tem que quebrar a nossa vontade. Nós somos tão birrentos, irmãos. Nós somos tão cabeça dura. Nós achamos que é o outro, né? Nós achamos que são as pessoas que são o nosso problema, mas nós não conseguimos enxergar o nosso problema. E o Senhor quer, na sua disciplina, o que é que tem no nosso coração. Essa aqui é a função da disciplina. Lembra quando Adão pecou? Que ele disse assim, olha, Adão, onde estás? Você acha que Deus estava procurando Adão? Claro que não. Deus sabia onde é que estava Adão. Só que Deus queria que Adão soubesse onde ele estava, porque o perdido era Adão. Adão, onde é que você está? Mas Adão ali começou a se justificar e não dar um passo à frente em arrependimento, mas ele começou a se justificar. Então aqui, olha o versículo 7, que precioso. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A palavra aqui bastardo, a ideia é de filhos ilegítimos. A ideia de bastardo, porque tem muita gente que diz assim, mas eu também sou filho de Deus. Às vezes é um bastardo, às vezes é um filho ilegítimo. Quando eu morava lá no Paraná, tinha uma fazenda, nós sempre íamos lá, eu morava ali pertinho. Então, aquele fazendeiro, ele tinha lá um criado, um menino que ele começou ali, cresceu junto com os filhos dele, desde a infância. Os filhos foram fazer faculdade, e aí aquele proprietário de terra também pagou a faculdade para aquele outro rapazinho que não tinha condições. Ele cresceu, se formou, tudo, mas ele nunca foi um filho daquele fazendeiro, que era muito rico, né? Ele parecia-se com um filho. Quando eles saíam para as festas, para fazer compra, todo mundo via ele e dizia o seguinte, não, esse aqui é filho de fulano de tal. Não, esse não é filho. Eles são criados desde a infância. Assim são muitos, pelo fato de ser membro de uma igreja evangélica, por participar dos cultos, por orar, por estar em todas as reuniões. Irmãos, sem o novo nascimento, sem a vida de Cristo habitando no interior de uma pessoa, ela não é filha e nem filho de Deus. Ela se parece, mas não é. É filhos ilegítimos e não filhos de Deus em realidade espiritual, porque nunca nasceram de novo. Hoje, sobre o tema que nós tratamos de manhã, discernindo a verdade do engano, nós vimos, irmãos, que a questão do engano é muito sério. Nós nos iludimos muitas vezes quando vemos aí pessoas com bom nome de cristãos e que são totalmente analfabetos bíblicos. Eles são fechados entre si, são enclausurados, vivem uma vida de angústia e na cabeça deles, eles pensam que são filhos de Deus. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque a palavra é muito clara. O irmão aqui leu na introdução que Romanos 6,5
Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, a Bíblia é muito clara, ela não deixa dúvidas. Nós que temos um coração muitas vezes enganoso, que não cremos naquilo que Deus disse. Se a palavra fala que, se nós não crermos que fomos unidos com Cristo na sua morte, morte semelhante à dele, Jesus morreu numa cruz, e nós, se não crermos que fomos ali mortos com ele na cruz, irmãos, não vamos ter uma ressurreição igual a dele, não. Isso é um engano absurdo que muitos evangélicos alimentam em sua mente, sem ter passado pelos crivos da cruz, pela obra consumada do Calvário. Não são cristãos genuínos. A Bíblia é tão clara, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então não tem outro caminho. Aí nós também consideramos, aliás, aquele texto 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Irmãos, se nós não morrermos com Ele, não vamos viver com Ele. É um engano. E todo aquele que morreu com Ele é a igreja de Cristo. Agora fazem parte de um corpo. E este corpo, irmãos, ele é habitado por aquela semente viva que nasceu. E essa semente, ela tem que ser gerada, o crescimento que procede de Deus, mas na proporção do desejo que a pessoa que tem essa semente, ela deseja também uma resposta a Ele, vivendo para a glória de Deus. Porque se não for isso, irmãos, não vai haver crescimento, não vai haver formação de Cristo em nós, né? Então, aqui está: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha o versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Para qual finalidade? A fim de sermos participantes da sua santidade. Está vendo aqui? A disciplina, irmãos, ela é fundamental em nós, para quebrantamento, para quebrar nossa vontade, para tirar nossas birras, para tirar nossas caras amarradas, para tirar a nossa maneira de pensar inadequadamente. Porque o engano consiste exatamente aqui. Hoje as pessoas querem viver um cristianismo baseado no sentimento e não em pensar em fé, viver pela fé. Porque se Satanás conseguir levar você a sentir e tirar de você o pensar, porque crer também é pensar, ele já ganhou um terreno muito grande no seu coração. Aí nós vamos viver uma vida iludidos, sem comprometimento, irmãos, e nós só seremos aperfeiçoados vivendo juntos. Só vamos conhecer este amor de Deus e a profundidade de Jesus Cristo juntos, um auxiliando aos outros. Seria muito oportuno que hoje à noite você lesse Neemias capítulo 3, de joelhos aos pés de Cristo. Fala: Senhor, me corrija aqui neste capítulo, onde eu tenho falhado aqui. Eu preciso da tua suficiência, eu preciso da tua direção. Pai, me corrija. As nossas orações, irmãos, elas são voltadas para as nossas necessidades e não para o propósito do Pai. Se eu fizesse uma pergunta aqui: quem tem orado ao Pai, buscado a direção dele naquilo que concerne ao seu eterno propósito? Você tem orado pelo eterno propósito do Pai? Você tem se disposto diante do Pai para que você seja um cooperador do eterno propósito do Pai? Mas quais têm sido as nossas orações, irmãos? São orações voltadas para as nossas necessidades. O que significa voltada para as necessidades? Pai, abençoa a minha família.
Oração absurda essa, mas nós fazemos. Porque, irmãos, em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pai, abençoa meu isso, abençoa meu aquilo, abençoa meu aquilo outro. Meu Deus, o Pai fala: filho, se eu abençoo até ímpio, porque Deus é o abençoador, Ele disse que não deixaria de fazer o bem para nós. É que nós temos uma cabeça oca, cabeça de minhoca. Nós conhecemos tão pouco o nosso Senhor, irmãos. Ele disse que não faria outra coisa a não ser nos abençoar. As nossas orações não devem ser voltadas para as nossas necessidades. Quem ora por necessidades significa que não crê naquele que disse, Filipenses 4,19, que Deus, segundo a riqueza da sua glória, em Cristo Jesus, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ele iria suprir, e nós vamos orar pelas necessidades, não é assim? Porque nós não confiamos nele, irmãos. Se ele abençoa até ímpio a sua graça comum, a chuva cai para ímpios, para nós é para ímpios, o sol lhe faz nascer para todos. Imagina os seus filhos, imagina como Ele nos abençoa. Deixa eu citar para vocês, deixa marcado aqui em Hebreus 12, abra lá em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, vamos ver, irmãos, esse texto aqui que nos traz tanto conforto para o nosso coração, tanta segurança para o nosso coração. Então nós precisamos, irmãos, de descansar naquilo que Ele disse, e aquilo que Ele disse é a verdade, porque atrás da palavra dEle há o Deus da verdade, sustentando aquilo que Ele disse. Ele diz assim, olha, Jeremias, porque Jeremias começa a descrever Deus para aquele povo, e eles não conheciam Deus, eles conheciam as leis, conheciam uma série de coisas, mas não conheciam o Deus da lei. E aí ele diz aqui no versículo 38, Deus usando aqui Jeremias, presta atenção: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, você precisa saber quem é Deus. Quando fala, eu serei o seu Deus, Ele é o nosso Pai, é aquele que pode todas as coisas, nada é demasiadamente impossível para Ele. Para nós, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus, tudo é possível. Então Ele diz assim, olha, versículo 39, tudo partiu dEle, dar-lhe-eis um só coração. Aqui esse um só coração, apontando para uma unidade que Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo iria reunir todos os seus filhos, aqueles que creem em Cristo, em um só corpo, porque por um Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, 1 Coríntios 12, versículo 13. Então, dar-lhe-eis um só coração. Se Ele vai dar, você não tem que fazer nada, tem que receber. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho. Nós não temos caminhos, temos um só caminho. Para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Veja o versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual, olha só que aliança que Ele fez conosco. E essa aliança também envolve as suas bênçãos para as nossas vidas, e muito mais do que abençoar no sentido de dádivas para nós, né? Então farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Essa palavra aqui, não deixarei de fazer o bem, é que Deus está dizendo, eu não vou deixar de abençoar vocês. E não para aqui, irmãos, e porei o meu temor no seu coração. E o que mais? Para que nunca se apartem de mim. Agora, olha o 41. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Está vendo aqui? Deus está insistindo. Ele quer que nós entendamos aqui algo tão importante para a nossa vida, que Ele não vai deixar de nos abençoar. E alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra.
Nós, quando cremos no Evangelho da Graça, nós somos desarraigados deste mundo perverso, arrancados pela raiz. Colossenses 2,6 fala que nós fomos radicados em Cristo. As nossas raízes foram arrancadas deste mundo e foram plantadas em Cristo. É a ideia aqui, né? Que plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha o 42. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Esse todo o bem aqui, sabe de quem que ele está falando aqui? De Cristo. Esse todo o bem é Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, ele, de alguma maneira, ele, a partir do novo nascimento, somos filhos de Deus, ele vai nos abençoar, mas nunca vai deixar, aliás, ele vai nos corrigir, mas nunca vai deixar de nos abençoar. Toda a disciplina do Senhor é uma bênção na nossa vida. Agora, vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 12. Agora vamos ver o versículo 11 aqui. Coisa mais interessante. Ele diz assim, olha, Hebreus 12, 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Irmãos, quando você está passando por uma disciplina, claro que às vezes traz dor, às vezes traz angústia para nós, mas se nós percebermos e atentarmos que por detrás tem a mão do Senhor, nós vamos saber o resultado, o para o qual essa disciplina foi feita em nós, né? No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Agora, olha que interessante, ponto e vírgula diz assim: ao depois, entretanto, produz, vai produzir aqui, fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então aqui agora, nos dois últimos versículos, é como que se nós tivéssemos como que gatinhos, né? Aqueles gatinhos magrinhos, aqueles gatinhos assim intemperantes, aqueles gatinhos que com sarna, assim, parece que nós somos assim, irmãos. Porque para fazer outras coisas que não é o Senhor, meu irmão, pode contar comigo, pode contar com a gente, somos os primeiros. Mas para o Senhor, olha só aqui, por isso, versículo 12, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele está dizendo, o Senhor te põe de pé, você vive uma vida de ressurreição. Para de ficar andando com esses joelhos trôpegos, esses crentes velhos, com mentalidade velha, que não tem essa vivacidade, não tem essa coerência de aceitar o Senhor uma disciplina, e essa disciplina vai fazer com que Cristo então seja formado nele. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina também é para nos curar, irmãos, das nossas mazelas, das nossas preguiças, porque, irmãos, nós não deixamos envolver com tudo que é mundo para nós. Às vezes nós servimos a Mamon achando que estamos servindo a Cristo, porque, irmãos, só tem dois senhores na Bíblia, Cristo e Mamon, é o moeda. Agora, sabe quem que você serve? É aquele que você se dedica mais. Semana inteira estamos trabalhando para ganhar dinheiro. Chega o final de semana, eu trabalhei tanto, então hoje eu tenho que dormir até mais tarde. Irmãos, é mentalidade não renovada. Isso é perder a essência de viver em comunhão, viver com Cristo. Não estou acusando ninguém aqui não. Sei que muitos aqui não frequentam domingo de manhã. Já deixou, já perdeu interesse, tem outros interesses, tem sono, tem uma série de coisas, né? Estou falando aqui não para acusar ninguém, muito pelo contrário, tem que armar irmãos, porque são irmãos. Mas, irmãos, estamos perdendo terreno no conhecimento de Cristo,
Porque ninguém consegue viver cristianismo sozinho. Tem muita gente revoltada, às vezes com o pregador, mas não é com o pregador, é com o Espírito Santo. Eu não escrevi Bíblia, irmãos. Você acha que estou aqui para fazer brincadeira, brincar de cristianismo? Você acha que cada um, sendo igreja, pode viver do jeito que quer? Lembre-se que logo, logo você vai estar diante dos reis, Senhor dos senhores. E daí? O que você vai falar para ele? Quais serão os teus argumentos diante dele? Irmãos, está na hora de nós levarmos o nosso cristianismo mais a sério. As nossas mentes têm sido intoxicadas de coisas mundanas, e o Senhor tem nos separado deste mundo para ser o nosso Deus e o nosso Pai. Mas nós temos vivido uma vida de separados, uma vida de igreja, um povo que habita só, um povo que é moído ali junto com outros grãos para fazer aquele pão, aquela massa bonita e depois vai para o forno. Queridos, como que Cristo vai ser formado em nós, se a nossa mente está cheia de conhecimento bíblico e não tem realidade espiritual? Que cristianismo é esse, irmãos? Como que Deus está olhando? Faça essa oração, fala assim: Pai, como que o Senhor tem olhado para a igreja? Como que o Senhor tem olhado para a minha vida? Pai, me faz eu enxergar como Tu me vês. Ore, tenha coragem. Ele vai ensinar para você o caminho certo, porque Ele está preocupado com a sua vida, Ele te ama, um amor que a gente não compreende. Nesse amor Ele quer que nós descansamos no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Irmãos, como disse Lutero, né? Lutero, ele disse assim, olha, com relação à disciplina: é por isso Deus impôs a todos nós o morrer diário, e deu a seus filhos mais queridos a cruz de Cristo com inúmeros sofrimentos e necessidades. Porque, irmãos, é quando nós estamos ali levando a cruz, é quando nós estamos passando ali pelos sofrimentos, pelas necessidades, que nós vamos aproximar mais dele. Aí nós vamos poder dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão sofrendo, ficando angustiadas. Sabe por quê? Porque não querem que Cristo seja formado. Se o meu sofrimento está muito grande e Ele, condescende com o meu sofrimento, fala: Pai, Tua palavra fala que eu tenho que ser disciplinado, e o Senhor quer me disciplinar. Agora, irmãos, claro que Ele vai trazer para nós aquela alegria, Ele vai fazer com que a gente veja claramente a sua mão atuando em nossa vida. Ele vai levar o nosso fardo. Ele quer que nós tão somente conheçamos que Ele está agindo, está trazendo para nós uma série de tribulações, de circunstâncias que a gente acha que são totalmente desfavoráveis, mas Ele quer nos moldar, irmãos, porque se o Pai almeja uma família de muitos filhos, esses filhos têm que se parecer com seu Filho Jesus. Por isso que é importante que o Filho seja moldado em cada um de nós. Uma vez que fomos gerados, regenerados, agora Deus o Pai, Ele vai nos conformar à imagem do seu Filho. Lembra do texto de Romanos 8, versículo 29? Abra sua Bíblia lá naquele texto. Romanos 8, versículo 29. Um texto tão lindo, irmãos. Temos que buscar luz diante do Senhor para vermos qual o desejo do Pai. O versículo 29, ele é tão precioso. Deixa eu ler aqui o 28 também, que começa um outro parágrafo muito interessante. E aí, Romanos 8, 28, ele diz assim, mas o foco aqui é o 29. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, olha o 29 agora, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja
o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção. Ele nos predestinou para nós sermos conformados, ou seja, a imagem de Cristo formada em nós. Isso é o desejo do nosso Pai. Quando Cristo está sendo formado em nós, todas as coisas, irmãos, nós vamos saber, em realidade espiritual, que o Pai vai levar a congregar em Cristo. Então, como que o Pai pode usar alguém de nós aqui, se de fato nós não almejamos que o Pai então imprima a imagem do Filho em nós? Convém que ele cresça, que eu diminua. Mais de Cristo e menos de mim. Mais de Cristo e menos de mim. Mas quem governa a nossa vida, irmãos, muitas vezes não é o Senhor, é nós mesmos. Sabia? É nós que queremos governar, é nós que sabemos a mensagem certa, nós que sabemos isso, aquilo. Na realidade nós não sabemos nada. Nós vivemos uma vida para nós mesmos. Então, quando nós cremos no Senhor, essa divina semente, pouco a pouco ela vai assumindo a semelhança de Cristo. Ela tem que crescer, vai crescendo em nós. É um processo gradual, é um processo de contemplação. Sabe o que é contemplação? É você meditar na glória dele, é você pensar, é você ler as Escrituras Sagradas e meditar e buscar a face do Pai, contemplar a glória do Pai. Nesta contemplação da glória do Pai, ele vai operar em nós uma transformação à imagem do Filho. Abra aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai dizer exatamente isso, irmãos. Então, quando nós contemplamos a glória dele, Deus irá nos transformar, vai nos moldar a imagem do seu Filho em nós. Diz assim a palavra, olha só. 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, a igreja, o corpo, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados. Está vendo aqui? Transformados. A palavra transformados é moldados, é trabalhado. Entende? Deus está trabalhando, está transformando. Quando nós estamos contemplando a glória do Senhor, nós somos moldados, somos aperfeiçoados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Está vendo aqui, irmãos? Nós gastamos tanto tempo vendo tantas porcarias, nós nos imiscuímos com isso, aquilo começa a entrar na nossa mente, tantas coisas que não tem nada a ver com o Senhor, mas nós amamos aquilo, nós nos parecemos com aquilo que nós amamos. Então, aí como vamos contemplar o Senhor? Aí nós vamos saber muito bem lançar um versículo bíblico para uma pessoa, dizer que é assim, dizer que é assado, né? Estufar o peito, mas cadê realidade espiritual? Sabe o que significa essa palavra aqui? Transformar significa possuir uma nova forma, é igual água em vinho. Essa que é a ideia. Éramos água, fomos transformado em vinho. Agora nós temos essa realidade que é a pessoa de Cristo. Agora, essa transformação, ela só irá ocorrer a partir do novo nascimento. É a partir quando você crê na sua libertação do pecado. Foi liberto o pecado, então Deus agora pode operar essa transformação em nós. Vou ler um texto para vocês aqui, em Romanos capítulo 6, versículo 22. É interessante como a palavra de Deus, ela é tão esclarecedora, não deixa nenhum resquício de dúvida. Ela diz assim, olha, Romanos 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Então aqui, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertação do pecado, então, Deus só vai operar transformação em uma pessoa que foi libertada do pecado. E qual o motivo, e qual o interesse do Pai em trabalhar uma pessoa que de fato nunca entendeu e creu naquilo que seu filho fez? Às vezes nós ficamos muito satisfeitos, né,
com a nossa libertação do pecado apenas. Eu criei no meu novo nascimento, pronto, eu estou salvo, eu já sei tudo. É um erro terrível, maligno. Se você está contente com o seu novo nascimento, saiba que o Pai não está. O Pai deseja formar a pessoa do Filho em nós. Agora aqui, irmãos, um detalhe fundamental, não se esqueça disso. Qualquer coisa menos do que a graça de Cristo, o Evangelho da Graça, é para nós maldição. E qualquer alvo, escute bem isso, qualquer alvo menor que a superioridade do conhecimento de Cristo seja lixo. Seja lixo. Foi assim com Paulo, e Deus não faz acepção de pessoas, tem que ser conosco também. Porque muitas vezes o intelectualismo, queridos, eles nos impede de chegar a Cristo. Deixa eu ler um texto aqui, Filipenses 3, versículo 8. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, Filipenses 3, versículo 8. Veja que coisa preciosa nós temos aqui, irmãos. Filipenses 3, 8. Sim, verdadeiramente considero tudo como perda. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Sim, deveras ou verdadeiramente considero tudo. Paulo, o que é tudo? Tudo é tudo. Eu considero tudo como perda. Mas por que, Paulo? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor dele, por amor do qual perdi todas as coisas. E agora, Paulo, você era um cara muito rico, você perdeu tudo, mas por que causa? Por quê? E as considero como lixo para ganhar a Cristo. Meus irmãos, está vendo aqui? Então, qualquer alvo menor do que a superioridade do conhecimento de Cristo seja lixo. Não considere isso, considere o seu Senhor. E ninguém mais seja Senhor na nossa vida, a não ser Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez dele Senhor e Cristo. Cristo é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele tem que governar a minha vida. Porque Ele é Senhor, mas a nossa vida é governada por Ele. Irmãos, a gente fica como que nesse emaranhado, nessas teias de aranhas que nos prendem. Nós não queremos o senhorio dele na nossa vida. Nós queremos aquele que morreu, ai que bênção, o amado da minha alma morreu naquela cruz, me atraiu, me fez morrer, me ressuscitou, pronto, Ele é Senhor. Se Ele não for Senhor da sua vida, Ele não pode ser o seu Salvador também. Entende isso? Muito sério, irmãos, muito sério. Então, queridos, Deus, Ele vai usar para a formação de Cristo em nós 3 alvos maravilhosos. Primeiro, Ele vai usar a cruz. Esse processo da cruz é o único que é voluntário. O único que é voluntário, que nós temos que tomar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui você tem essa voluntariedade. O segundo processo não vai dar para a gente ver hoje, vamos ver no domingo que vem, são umas circunstâncias que Ele vai criar. Por quê? Porque consiste em Deus trazer ou permitir que chegue à nossa vida determinadas situações. Por quê? É para moldar o nosso caráter, para quebrar a nossa vontade. E a outra é o deserto, né? É um período em nossa vida no qual Deus prova a nossa realidade espiritual. Ele quer saber o que está no nosso coração. O motivo do deserto não é outro, é para saber o que está no nosso coração. Ele sabe, mas Ele quer que nós saibamos. Quando você está no deserto, aí você vai saber quem é você. Último versículo então, abra lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, verso 2. Ele quer nos mostrar, primeiro, que nós saibamos onde nós estamos. A palavra de Deus, ela diz assim, Deuteronômio 8, versículo 2. Olha que versículo tão esclarecedor, irmãos.
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deserto. Para quê, irmãos? Para te humilhar, para te provar, para saber, não Deus, para que nós saibamos, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Que linda isso, irmãos. Então ele vai usar a cruz, vai usar as circunstâncias e o deserto. Domingo que vem nós vamos tratar um pouquinho mais sobre as circunstâncias e ver um pouquinho mais sobre o deserto e sobre o caminho da cruz, que são os aspectos tão preciosos que o Pai vai usar para formar o caráter de Cristo em nós. Amém. Vamos orar. Pai, como nós precisamos de que o Teu Filho então seja formado em nós. Pai, sabemos que o Senhor vai usar a cruz, as circunstâncias, o deserto e aquilo que melhor lhe aprouver. Pai, mas nos faz entender, ó Pai, Teu propósito, claro, Pai, é que Cristo seja formado em nós, para que o Senhor possa então encontrar em nós caminhos para que sejamos nós cooperadores do Teu eterno propósito. O Senhor tem chamado homens e mulheres, ó Pai, para que cooperem contigo. E a igreja, Pai, ela é esta auxiliadora idônea, porque o Senhor a fez ela idônea para o Filho. E o Filho precisa dos pés, precisa das mãos, precisa, Pai, do corpo. Nós somos o corpo, para que ele então efetivamente possa trabalhar, possa realmente fazer com que o Teu eterno propósito, ó Pai, seja concretizado. E é nosso dever apressar isto. Por isso nos dá a visão espiritual. Pai, nos leva para aquilo que é perfeito. Nos leva para a maturidade espiritual, Pai. Porque é deste modo que então o Senhor vai encontrar em nós caminhos para agir e atuar de uma forma que Cristo seja formado e todas as coisas convertam a Ele, congreguem a Ele, gravitem em torno dEle. Faça isso, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, e ao mesmo tempo faz com que nós então venhamos a aprender as Tuas lições. É no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.